Eu já acabei de colocar lá no grupo de vocês esse resumo aqui do material sobre exegese de Gênesis 2:18, que é o que a gente vai ver hoje. Vai falar hoje sobre a questão da se a mulher é ou não é inferior ao homem, se a Bíblia ensina isso ou não. A gente vai ver aqui que não. Não é para isso. A gente vai ter que ir lá na Bíblia, no texto. Eu vou primeiro explicar para vocês uma coisa interessante, para depois, então, eu seguir com você no estudo que está ali, tá legal? Bom, então estamos aqui no The Word, né, na Bíblia The Word, Gênesis 2:18, que diz: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Se eu for fazer um giro de versões, a gente vai ver que as versões falam mais ou menos a mesma coisa, né? Por exemplo, aqui na ACF, Almeida da Corrigida Fiel, né? E disse: Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora idônea para ele, né? Então você tem aqui a palavra ajudadora e a palavra idônea, tá? São palavras que descrevem a mulher. Temos ainda o texto de Almeida, século XXI, que disse: Mas o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora que ele seja adequada. Adequada. Almeida, revista atualizada. Não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora que ele seja idônea. Almeida, revista corrigida. Farei uma adjutora que esteja como diante dele. Olha só, né? Agora, Almeida, revista e corrigida ampliada. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma adjutora que esteja como diante dele. Melhores textos. Farei uma ajudadora que ele seja idônea também. Não segue mais ou menos a mesma ideia, né? Bíblia Ave Maria, não é bom que eu esteja só, vou dar-lhe uma ajuda que ele seja adequado. Então, aqui, não é a mulher que é a ajudadora, mas é Deus que está dando a ajuda. Na Bíblia de estudo, na Bíblia Ave Maria, né? Que é uma Bíblia católica. Já ficou diferente aqui, né? Aqui também diferente. Aqui é Deus que dá a ajuda, e não a mulher. Ou seja, a mulher é a ajuda de Deus, né? E esse texto deixa a entender. Bíblia, King James Fiel, não é bom que eu esteja sozinho, eu farei uma ajudadora adequada para ele. Isso é claro, dentro daquele teste, né, daquele teste que Deus estaria mandando o homem dar nome aos animais para mostrar para o homem que os animais eram diferentes dele, né? E que ele também, claro, dominaria sobre eles. CNPB, é bom que o homem esteja só, vou fazer ele auxiliar, que ele corresponda. Então, olha só, auxiliar. O povo feminista aí pira nessas horas, né? Porque acha que a Bíblia está dizendo que a mulher é inferior. Porque ela é auxiliar, é uma ajudadora, é alguém que está debaixo, com a cabeça assim, debaixo dos pés do homem, né? Será que é isso que o texto está dizendo? É o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Vamos rodar aqui mais um pouquinho. King James atualizada. Não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. King James Version, em inglês. Não é bom que o homem viva sozinho. Eu farei para ele uma ajudadora, fit for him, que esteja diante dele. Ela é bem tradicional, né? Aqui é a LTT. Não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora idônea para ele também.
Essa nós já vimos, enfim, né? Vou ver aqui ele ter ligar. É bom que eu viva sozinho, vou fazer aí, fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Parece a versão do Fábio Júnior, né? A metade da laranja. NVI, não é bom que eu esteja só, farei para ele alguém que o auxilie, ele corresponda. NVT, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Pastoral, Bíblia Católica, não é bom que eu esteja sozinho, vou fazer para ele um auxiliar que ele seja semelhante. Deixa eu ver. Tradução brasileira. Disse mais Deus Jeová. Não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora que ele seja idônea. Tradução do Novo Mundo. E Yahvé, o Altíssimo, prosseguiu dizendo: não é bom que o homem continue só, vou fazer uma ajudadora como complemento dele. Bíblia viva. Não é bom que o homem fique sozinho, vou fazer uma companheira para ele, um auxiliador à altura dele. Então, todas as versões aqui estão mais ou menos de acordo, dizendo que a mulher é uma ajudadora e que está diante do homem, está idônea, está adequada para ele, tá? É tudo isso que o texto quer dizer. Vamos agora para o que nos interessa, ver aqui o texto em hebraico. Não é? Disse mais o Senhor Deus, isso aqui é tranquilo. Não é bom que o homem esteja só, tá? Então você tem aqui a palavra só. Farei, que é o verbo assar, uma auxiliadora é Ezer, guarda essa palavra, Ezer, você vai ver, o auxiliador, o quê? Que ele seja idônea, né? E aqui não tem o texto, mas a gente vai ver já já, né? Vamos agora para o RISP, que o RISP vai nos dar o Julius Strong, mais direto do hebraico. É ali que está o nosso segredo, né? Então, vai, Homer, não é o verbo dizer, o verbo amar é o verbo dizer. Então, aqui você vai aprender hoje o que é esse vá aqui. Hoje, essa lição para você entender esse vá, tá? Isso aqui é a lição de hoje. Vai, Homer, e disse o tetragrama sagrado Adonai. Yahvé, Yahweh, Yahweh. Vamos ter uma aula que eu vou explicar para vocês o tetragrama sagrado, se Deus permitir, né? Então, e disse Yahweh, Elohim, o Yahweh, Deus, né? Yahweh que é Deus. Elohim é Deus. Lotov, Lo é não, Tov é bom. Então, não é bom. É Reiot, Reiot é o verbo raiar, o verbo tornar-se, vir a ser, existir, ou esteja, o verbo estar, né? Ou seja, não é bom que o homem esteja na condição de Adam, né? Adam é homem, Adam é homem. Para quem vê aqui o desenho do He-Man, o príncipe Adam, Adam em hebraico é homem, tá? Homem no sentido genérico, né? O ser humano. Então, não é bom que o homem aqui, nesse caso, tanto o ser humano quanto também, né, o homem masculino em si, né? Então, não é bom que o homem masculino, né, o homem lobador, lobat, em hebraico, significa só. Então, não é bom que o homem esteja só, lebador, né? Esteja só. Ser, esse é o verbo assar, e você tem que guardar esse verbo assar. Nota aí o verbo assar.
que é fazer, manufaturar, realizar, fabricar. Você vai entender por que eu estou chamando a sua atenção para o verbo assar. Assar é fabricar de modo manufaturado. Elo é para ele. Ezer, o Ezer, né? Ezer, que aqui em hebraico Ezer, é ajuda, socorro, ajudadora. Aquele que ajuda, no caso, né? Kenegdo, kenegdo em hebraico é o que é notável que está na frente dele, direto, em frente, diante, à vista dele, na frente de alguém, tá? De frente a ele. Ou seja, tem um negócio aqui que eu esqueci de mostrar. Não sei se você está vendo aí na tela. Em frente, aqui o 10, ó, em frente, do lado oposto. Kenegdo é em frente, do lado oposto a ele. Aqui que também está a jogada. Você tem aqui 3 pontos de jogada para entender o texto. O primeiro deles, a gente vai ver, tem que ir para outro versículo, tem que ir ainda para Gênesis capítulo 2, só que agora é versículo 7. Você vai comparar o verbo que Deus usou para descrever a criação do homem e depois esse aqui, o verbo assar, o verbo que Deus usou para criar a mulher, né? Então, para criar o homem, está assim, ó, Gênesis 2, 7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Aqui em português é formar, é o mesmo verbo. E em hebraico, será que está a mesma coisa? Vamos lá para o RISP. É Adam, só que aqui, ó, aqui é esse aqui que é o verbo, o RISP. É o verbo atzar. Yatzar, na verdade, é yatzar. O verbo yatzar é formar, dar forma, moldar. É uma moldagem simples. Você pega um barro bruto, começa a mexer nele e vai fazer daquele boneco de barro bruto um ser humano. Aqui é moldar uma matéria-prima bruta. É o verbo yatzar. Yatzar é o verbo diferente do que está lá no versículo 18 para a criação da mulher. Na criação da mulher, o verbo é esse aqui, ó. Yassá. É um pouco parecido, mas é totalmente diferente na abrangência da ação desse verbo. Porque yatsar, que foi usado para a criação do homem, é um verbo que representa a criação de matéria bruta. Uma criação feita, não é que de qualquer maneira, porque Deus não faz nada de qualquer maneira, mas é como se fosse um protótipo inicial de uma criação que depois ele aperfeiçoou, do ponto de vista físico. Então, o modo como Deus criou o homem é para ser fisicamente mais bruto. E o modo como ele fez a mulher, no verbo iassá, é um verbo que demonstra uma criação, pelo menos fisicamente, mais bem acabada, com mais detalhes. É como se o homem fosse uma obra no chapisco e a mulher fosse uma obra já com toda a alvenaria pronta. Pronta para pintar e mobiliar só. Entendeu? Então, o verbo usado para criar o homem, é um verbo que já demonstra a natureza bruta do homem. E o verbo usado para criar a mulher é o verbo que já representa uma natureza mais delicada da própria mulher.
Aí o que que o diabo quer fazer? O diabo quer reverter as coisas. Quer botar o homem delicado e a mulher embrutecida. Ele está tentando desvirtuar o que Deus criou. E não é para isso que Deus fez o homem e a mulher. Cada um tem uma condição física, mental, emocional e espiritual diferente. Agora, o outro segredo está aqui. Quando a gente volta lá para 2:18, volta lá para o risco, né? A gente já viu que os verbos usados são diferentes. Então, por que que não é bom que o homem esteja só? O homem, por ser muito bruto, ele acaba errando muito, pesando a mão, julgando errado. Ele precisa de alguém que seja mais sensível, que não é outro homem. Não pode ser Adão e Ivo, tem que ser Adão e Eva, né? E por que isso? Porque Deus criou Eva para ser, ó, Ézer. Ézer, ajuda, socorro, aquela que ajuda o homem. Por quê? Porque o homem sozinho, com a sua natureza bruta, só faz bobagem. Nós, homens, só fazendo besteira. A gente não pensa direito. Embora Deus tenha nos dado a capacidade e o intelecto, tem homens que envergonham a classe. De vez em quando eu boto no YouTube para rir aqueles vídeos, por que que os homens duram pouco? Por que que os homens vivem pouco? É cada uma idiotice. Essa semana eu vi um cara, botou uma roupa de jacaré, entrou no meio do jacaré e ficou catucando o jacaré de verdade, fantasiado de jacaré, sem nenhuma proteção. O vídeo não mostrou nada de violência daquele jacaré, mas e se o jacaré se invocasse com aquele jacaré falso, aquele jacaré lá de Taubaté, né? O jacaré lá do Paraguai, né? Então ia ficar ruim para ele, né? Ia ficar estreito para ele. Então os homens vivem pouco, porque eles fazem muita bobagem. Eles precisam de uma mulher que seja a ajudadora, que seja a socorrista dele, aquela que dá o socorro. E Kenegdo, a gente já viu aqui, é uma mulher que está diante do homem, vem da palavra neged, neged em hebraico, que está ao lado dele, mas olhando para o outro lado, do lado oposto. Não é oposto para brigar, para ser inimigo, mas é olhando do lado oposto para complementar. A mulher olha para um lado, o homem olha para o outro, e o olhar dos dois converge, complementando um ao outro. Então a mulher é igual ao homem, não é inferior nem superior. A mulher não é inferior, como querem os machistas, mas também não é superior, como querem as feministas. A mulher e o homem são iguais. É só o olhar, a direção do olhar que é diferente. Porque a palavra neged demonstra que, de fato, os dois estão olhando para o lado oposto. Como eu disse, não para brigar, mas para complementar a visão um do outro. Percebeu aqui? Vamos lá para o material que eu preparei, só para vocês verem, e depois a gente segue com a aula, tá? Se Deus quiser, a gente vai terminar a aula mais cedo hoje. Vamos lá para o material que eu preparei. Agora que eu já mostrei para vocês o texto bíblico. Esse material eu acabei de colocar na pasta não, acabei de colocar no grupo. Até terminar a aula eu coloco na pasta também, tá? Para vocês terem isso aí guardado. Então, Gênesis 2:18, tudo que eu expliquei mais ou menos ali já está aqui com análise semântica, morfológica e sintática. Mostrei aqui Ézer Kenegdo, está aqui desmembrando, né? Tudo bonitinho aqui. Tem análise literária contextual,
O versículo está inserido no segundo relato da criação, que enfatiza o relacionamento humano. A criação da mulher não é apresentada como um ato de subordinação, mas como a provisão divina para resolver a não bondade da solidão do homem. Para o homem não fazer muita besteira estando sozinho, né? Análise histórica, cultural e arqueológica. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, as mulheres frequentemente desempenhavam papéis de parceria nos lares e na vida comunitária. Em textos ugaríticos e acadianos que são anteriores ao hebraico, são mais antigos do que o hebraico, encontramos expressões semelhantes indicando parceria e auxílio mútuo. Então, não é demérito para a mulher ser auxiliadora do homem. Ela, como socorrista, é, na verdade, uma salvadora do homem. Ela veio para salvar o homem da sua solidão. Entende? Então, a mulher, ela foi criada com esse propósito, para salvar o homem. Aqui tem uma análise da crítica textual, que é bom você olhar, mas não interessa agora. Análise teológica. A teologia da criação em Gênesis 1 e 2 enfatiza a dignidade igual do homem e da mulher como portadores da imagem de Deus. A palavra Ezer é frequentemente usada para Deus como ajudador também. Claro, então se Deus é ajudador, isso não traz demérito para ele, se ele está ajudando os homens, que é os seus filhos, as suas criaturas. Não é demérito para Deus. E Deus é ajudador também, assim como a mulher também é, porque elimina qualquer conotação de inferioridade por parte da mulher. Tá? Comentário geral, o termo Ezer, que é negro, sugere que a mulher foi criada como uma parceira igual ao homem. A escolha do termo Ezer para descrever a mulher, especialmente considerando o seu uso para Deus, demonstra que não há implicação de inferioridade. O termo Kenegdo reforça a ideia de correspondência, indicando uma relação de complementaridade. Tá? Aqui você tem a conclusão, que você já sabe qual é, né, a nossa conclusão, e uma bibliografia também para você dar uma olhadinha. Tá? Esse PDF já está disponível lá no grupo, eu vou colocar no final da aula, vou colocar na pasta também para vocês, tá legal?